Oi gente, hoje a gente vai falar sobre corrida, então se você é corredor iniciante assim como eu, ou se você já pratica esse esporte, fica por aqui porque vai ser um vídeo super legal, onde eu vou dar dicas para vocês como nutricionista em relação à corrida. Então, para quem não sabe, eu sou a Gabi, eu sou nutricionista e tenho meu foco de atendimento em nutrição esportiva, mais precisamente em corrida. Por que que eu quero falar sobre esse assunto hoje aqui com vocês? Vocês estão até vendo, ó, que eu tô até arrumadinha, com o cabelo aqui feitinho, porque daqui a pouco, menina, eu vou correr. Eu tô aqui até com meu cafezinho e quis aproveitar esse clima de corrida pra vir aqui falar com vocês sobre algumas coisas que eu tenho percebido nesse meu início aqui na corrida. E também de algumas coisas não, de muita coisa que eu sei sobre corrida e que eu oriento os meus pacientes que praticam esse esporte também. Então aqui nesse vídeo eu não vou dar dica do que você precisa fazer para você começar a correr no sentido físico da coisa, tá? Porque eu não sou formada em educação física, então eu não tenho como te dizer faça isso, isso e aquilo para você, sei lá, correr os seus primeiros 5 quilômetros, que é a minha meta inicial. Então isso não vai ser o foco, tá? O foco vai ser alimentação e a gente vai acabar falando um pouquinho também de mentalidade, que é algo que já é muito pessoal, mas quem sabe, né, se aplica aí pra você. Bom, deixa eu contar primeiro, fazer um resumo dessa minha jornada com a corrida. Lá na minha escola, a gente tinha prova de educação física. Você tinha isso também? Gente, eu nunca vi sentido em ter prova de educação física, mas enfim, lá na minha escola a gente tinha. E a partir de, não lembro de qual ano, uma das provas, um dos testes dessa prova de educação física, a gente no calor esse café. Caracas, meu. Uma das coisas que a gente tinha que fazer era correr em volta do ginásio. E assim, eu nunca tinha corrido na minha vida. Então, o primeiro ano desse teste, eu fui muito ruim. Então, a cada volta valia 1 ponto, alguma coisa assim. E eu fui péssima, péssima. E aí eu falei assim, não, na próxima eu vou tentar ser melhor. E aí eu coloquei isso na cabeça, e aí lá onde eu morava, tinha academia no prédio e eu descia pra tentar correr. Só que assim, fazendo tudo errado. Eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos? Então nessa época eu até corria, ok, eu consegui melhorar nesse teste. Só que assim, não foi pra frente, eu parei. Porque, enfim, adolescente, muita coisa mais importante, então eu acabei deixando de lado. Quando eu me formei, eu comecei a atender mais esse público de corrida e eu voltei a me interessar. Mas é aquilo, eu começava uma semana, desistia na outra e nunca mais voltava. Alguns anos atrás, eu fiz parceria com um personal e ele atendia bastante esse público de corrida e ele também corria e eu atendia ele também. E aí eu me empolguei de novo, falei assim, gente, isso eu falando comigo mesma. Eu já tô aqui atendendo bastante pessoas que correm, eu tô estudando bastante sobre a corrida, sobre como a alimentação, suplementação impacta na corrida. Por que que eu não começo, volto, tento de novo a correr? Pois então, foi a minha, sei lá, qual tentativa de começar a correr. Só que ali deu errado pelo seguinte fato de que eu não tava querendo, né, aprender a correr pra mim. Eu tava muito mais querendo aprender a correr pros outros. E aí não deu muito certo, porque eu queria, sei lá, que o paciente vá, caraca, minha Nutri corre também, não sei o quê. Queria mais impressionado que qualquer outra coisa. E aí, obviamente, não deu certo. Eu também desisti de correr. Também teve questões pessoais, anos caóticos e tudo mais, mas enfim, não deu certo, não fui pra frente. Só que esse ano veio um negócio de dentro, sabe? Tipo assim, ai,
quero me focar em algo e não desistir, porque eu sempre desistia das coisas. Eu começava uma coisa, passava um tempinho, desistia, deixava de lado. Muito porque eu sempre quero ser perfeita desde o começo. Então isso também é um negócio que eu tenho que melhorar. Mas eu coloquei isso na minha cabeça, que esse ano eu ia tentar, eu ia me propor a praticar esse esporte para eu colocar na minha cabeça que eu não sou uma pessoa que desiste. Então eu vou conseguir correr. Quando que eu vou conseguir correr direto, sem parar? Eu não sei, porque até agora isso não aconteceu. Mas um dia vai chegar. Eu tô, acho que há um mês já indo treinar para eu conseguir correr direto certinho. Não falhei, não deixei de ir nenhum dia. Geralmente, e isso tem sido algo legal, porque com isso, eu me propus também a acordar mais cedo para eu poder correr de manhã, porque a academia aqui no meu prédio tá mais vazia de manhã. Então, uma coisa foi levando, um hábito bom foi levando a outros, o que tá sendo interessante. Lógico que tem dias que eu não quero, igual hoje, tá? Um dia muito xoxo, capenga, não sei o que tá acontecendo, mas tá chovendo a semana inteira aqui em São Paulo. E aí, acordei às 6 horas, acordei, mas tava chovendo. Então, não fui. Por quê? Porque eu não sou uma atleta, então tá tudo bem eu não ir na chuva, tá tudo certo. Talvez lá na frente eu tenha que treinar na chuva pra, enfim, aprender. Sim, mas não é agora, então eu não fui. E tá tudo bem. E isso que é legal, porque nas outras vezes que eu tava tentando correr, eu queria, sei lá, eu achava que eu era uma atleta de elite, que eu tinha que fazer ali, ter uma rotina que não cabia na minha. E aí, obviamente, não dava certo. E aí, eu achava que o problema era eu e foda-se. Só que agora tá diferente, eu tô com menos pressão em cima de mim. E, basicamente, esse é o resumo de sei lá quantos minutos, não foi bem um resumo, sobre essa minha trajetória na corrida até agora. Outra coisa que me fez, e aí já entra como dica pra você que quer começar a correr, que, ai, será que eu vou? Não consigo nem correr 100 metros, que eu fico com falta de ar, minha perna fica doendo. Cara, assista vídeos no YouTube, no Instagram, no TikTok, sei lá, mas de pessoas que correm ou que também estão começando, porque isso ajuda demais. Quem me deu esse incentivo para começar a correr foi a Lara Santana. Eu sempre falo dela lá no meu Instagram, porque eu não sabia que ela fazia vídeos aqui pro YouTube. E eu descobri que ela também pratica vários esportes. Ela começou com corrida, aí agora ela tá na natação, no ciclismo, porque ela ela tá treinando pro triatlon, então, que é esses 3 esportes juntos. Então, eu vendo os vídeos dela, eu me motivei a começar a correr, porque eu falei, cara, é possível. E ela também tava ali mostrando no dia a dia dela, de uma forma que você fala, tá, até que dá pra você. Lógico que a rotina dela, a rotina de cada um é muito diferente, né? Você tem que ter isso em mente, mas vendo ela, fala, caraca, é possível, dá pra adaptar. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E foi o que eu fiz, e começou com a Lara, e aí a porteira, a menina, se abriu. Porque eu conheci a Bruna Inhães, eu não sei falar o sobrenome dela, mas pesquisa aí. Eu acho que ela era engenheira, e aí depois ela fazia crossfit, fez por muitos anos, e aí depois foi pra corrida, tá na ultramaratona, ultramaratona de montanha. É muito legal, muito legal. E tem outros também, outros canais, que são muito interessantes também, mas essas duas são as que eu mais acompanho. Vou até deixar aqui na descrição, ou sei lá se dá pra colocar em algum lugar aqui, pra vocês irem lá também conferir, porque, enfim, motiva demais. Mas vamos lá para as dicas de nutrição para quem tá começando a correr. A primeira dúvida que os pacientes trazem para mim é: Gabi, o que eu tenho que comer antes de correr? Porque eu não consigo correr com o estômago cheio, mas ao mesmo tempo eu vi que precisa comer antes de treinar, o que eu faço?
Isso é muito individual. Por exemplo, se você consegue comer antes de você sair para correr, óbvio que é muito interessante que você coma antes. Mas se você não tolera isso, como eu percebi, né, nessa de começar a treinar para corrida, que eu não consigo comer antes, porque durante o treino eu passo mal, eu fico meio enjoada, então não é muito pra mim. Se você é essa pessoa, a gente tem que entender que horas que você vai conseguir treinar pra gente conseguir adaptar as refeições anteriores pra você não necessariamente precisar comer muito antes de você ir treinar. Então vamos supor que você treina ali, que você treina de manhã. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Eu acordo 6 horas pra ir treinar ali por volta das 6h30, 7 horas. O que eu faço? Nos dias que eu sei que eu vou treinar, no dia anterior, na noite anterior, eu faço uma janta com um pouco mais de carboidrato. Então, por exemplo, ontem eu sabia que hoje eu ia correr. Teoricamente era pra eu ter ido de manhã, não fui. Então eu jantei um pouco mais, com uma quantidade maior de carboidrato. Isso já ajuda bastante. Lógico que essa quantidade a mais, aí vai depender da intensidade do seu treino, do seu peso, composição corporal, objetivo. Aí já é outro assunto, tá? Mas se você, assim como eu, não consegue comer e treina de manhã, mas não consegue comer antes de treinar, presta atenção no seu jantar do dia anterior. Agora, se você treina de tarde, tem ali, faça um bom almoço com uma quantidade boa também de carboidrato, um bom café da manhã mais reforçado, que isso já ajuda bastante. Outra dúvida que as pessoas têm é do pós. Isso vale tanto para corrida, mas vale para qualquer outro esporte também. Então, se você luta, se você pedala, se você faz musculação, a dúvida que todo mundo tem é o pós-treino. Gabi, eu tenho que comer imediatamente depois que eu treino, tipo, eu tenho que sair da academia com a minha shakeira, tenho que sair desesperado pra chegar em casa e comer. E, gente, não. Pelo amor de Deus, não. Eu, por exemplo, eu chego, vocês vão ver, não sei se eu vou mostrar aqui como eu chego. Em algum momento vocês vão ver. Eu chego toda nojenta, eu chego vermelha, eu chego com o cabelo molhado de suor. Então, assim, a primeira coisa que eu vou querer fazer é tomar banho. É bom porque, enfim, né, a pessoa que tá ali convivendo com você, se tem essa pessoa, ela não é legal ela ficar cheirando seu fedor. Então eu tomo banho, aí depois que eu vou ver alguma coisa pra eu comer, porque a gente tem ali uma janela de até 2 horas pra gente poder comer depois desse treino. Então, fique em paz, pode chegar em casa, tomar banho, não precisa levar whey protein pra academia, nada disso, tá? E aí, quando você tiver esse momento para você fazer essa refeição, dê preferência para uma preparação ali que tem uma quantidade boa de alimentos fontes de proteína e de carboidrato também. Geralmente, o meu pós-treino é o meu café da manhã. Então vai ter ali um pão, vai ter um ovo mexido, vai ter um requeijão, vai ter um queijo. Para esse momento que eu tô agora, é algo ok. Conforme for aumentando a intensidade, as minhas necessidades vão aumentar. Então, de novo, tudo que eu tô falando aqui é de uma forma básica e genérica. Se você já corre ou vai começar a correr, eu sugiro que você entre em contato comigo pra gente marcar uma consulta, enfim, ou até mesmo conversar, não tem problema nenhum. Coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida. Eu vou te ajudar sem problema nenhum, porque enfim, fica essa troca legal aqui entre a gente. Pode ser também whey protein, pode ser um pão com frango desfiado. São várias opções que você tem desse pós-treino, mas você não precisa ficar desesperado para comer assim que você terminar esse treino. Outro ponto muito importante também para prestar atenção, que é algo que eu falho bastante e eu sei disso, é na questão do sono. O sono a gente acaba deixando ele meio de lado, porque enfim, a grande parte das pessoas não tem esse conhecimento e tá tudo bem, ou a gente só negligencia, como é o meu caso. Olha que feio. Eu, nutricionista, sabendo da importância, deixe de lado, mas eu juro que eu tô tentando prestar mais atenção. Mas o sono, a qualidade do sono é muito importante
tanto para o seu desempenho em qualquer esporte, mas também para você conseguir ter uma recuperação muscular adequada. Para quem não sabe, a recuperação muscular ela acontece principalmente durante o sono. Então, se o seu sono não é bem feito, você não vai ter uma recuperação boa. E isso, né, junto com outros fatores, pode aumentar a chance de você ter uma lesão. Isso não é bom. Então, o que eu tenho feito para tentar melhorar um pouquinho essa questão do sono? Como eu fazia, como era antes e às vezes ainda é. Eu fico acordada até tarde. Eu vou dormir ali umas 11h30, meia-noite. Isso ainda não mudou. É errado, eu sei. E aí, celular, muito errado. Ou televisão, se não é o celular com a televisão. Então, assim, um caos. E aí, o que tava acontecendo? Eu não tava conseguindo dormir direito. Acordava com despertador, com muito sono, muito cansada. E aí, obviamente, que a minha vontade de não ir era muito alta. Ou quando eu ia, eu ficava com muito sono depois. E aí o dia não rendia nada. O que eu estou tentando fazer agora? Primeiro, com essa questão da corrida, eu reinseri um hábito meu de voltar a ler. E não é esse livro, mas é o que estava aqui perto. Mas esse livro é ótimo, eu recomendo. Então, às vezes eu leio de noite, tem um certo horário que eu deixo o celular de lado. De novo, não é sempre, mas eu tô tentando. Que eu deixo o celular de lado pra só ficar ali na TV. Essa semana, eu e o meu namorado, a gente começou a assistir mais filme de noite. Então, isso ajuda a desacelerar também bastante. E aí o sono tem sido um pouco melhor. Não tá 100%, porque, né? Não tô me esforçando tanto quanto eu deveria. Mas isso é algo que eu vou me comprometer. Tô até aqui dando a minha palavra pra vocês, pra ele melhorar. Mas, basicamente, alguns pontos que a gente tem que prestar atenção é na nossa alimentação. Então, o que eu já comentei pra vocês, do antes e do depois. No nosso sono e na nossa hidratação. Gente, quando a gente corre, a gente transpira pra caramba. Não sei você, mas eu saio assim, pingando, saio nojenta. E querendo ou não, o suor é água que a gente tá colocando pra fora. Então a gente precisa repor isso, porque senão também vai dar ruim. A gente vai ficar com muito cansaço, pode aumentar a chance de dar cãibra. E isso não é legal. Então tem que tomar muita água também. Se você é iniciante na corrida, como eu, é interessante também buscar uma orientação profissional para, enfim, você ter um treino ali certinho para você, para sua intensidade, para aquilo que você consegue fazer. E também é interessante você buscar uma orientação nutricional para você saber certinho o que você tem que comer, se tem que entrar com alguma suplementação, enfim. Hoje, o assunto do vídeo vai ser mais relacionado a essas coisas básicas. Eu posso trazer em outro vídeo, falar mais sobre suplementação para quem realmente corre ali mais de 10 quilômetros, 15 quilômetros, para quem tá se preparando para uma meia maratona, para uma maratona, para uma ultramaratona, enfim. Mas esse vídeo de hoje vai ficar por aqui, porque eu tô falando pra caramba. E sei lá se vocês estão gostando, eu espero que sim. Mas, pra eu saber, dá o like aqui, comenta o que você achou. Deixa eu saber se você já corre, se você tá começando igual a mim, ou se você pretende começar. Enfim, vai ser muito legal a gente fazer essa troca. E eu volto com mais vídeos, porque agora tá no meu prazo. Tenho que treinar. Beijo!